Uningá, que o futuro é aqui. Olá! Então, hoje nós vamos receber o nosso querido egresso, Felipe, da nossa turma de 2023, né, Felipe? Isso. E o Felipe vai falar um pouco para nós de farmácia clínica na prática. Eu, particularmente, tenho muito orgulho desse menino, porque eu fui professora dele, e além do mais, professora de farmácia hospitalar, né, Felipe? Isso. Várias outras disciplinas também. É verdade, várias outras, né, Felipe? Aham. Mas eu queria que você contasse então um pouco para nós aí da sua experiência, como que está sendo para você trabalhar como farmacêutico clínico. Então, né, para mim, é tudo muito recente, na verdade, na questão da farmácia clínica, principalmente. A gente começou esse projeto no começo do ano, lá em fevereiro, março, e aí, desde então, tem progredido bastante também. É, vamos... Ai, meu Deus, professora. E depois eles cortam isso, então. Corta. Você quer que já vá para a apresentação ou quer que eu me apresente um pouquinho? Não, pode ficar à vontade, pode falar. Ah, tá, beleza. Bom, então, como a professora mesmo já disse, eu sou o Felipe, sou egresso da Uningá, então sou da turma de 2023. Me formei, aí fiz uma especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Também fiz um MBA, que a gente chama. Fiz um MBA em gestão de pessoas e atualmente faço mestrado aqui na Universidade Estadual de Maringá pelo programa de ciências farmacêuticas. E aí, então, estou aí na frente da farmácia clínica do Hospital Memorial da Uningá, que é a instituição que vocês irão se formar. Ele é um hospital escola que é vinculado à instituição. Agora a gente parte para a apresentação. Isso. Mas aí, então, deixa eu compartilhar aqui, né? Tirar a tela toda. Apareceu para você aí, professora? Sim, tranquilo, Felipe, pode dar início. Beleza. E então, a convite da professora, Opa, que agora apareceu outra tela aqui para mim. Meu Deus. Você tá vendo essa telinha? Não. Tá. Que apareceu só para mim, então. Beleza. Então, a convite da professora, eu trouxe aqui uma pequena palestra para a gente conversar um pouquinho sobre farmácia clínica na vida real, na farmácia clínica na prática. Então, como eu já disse, eu sou farmacêutico clínico. Por que farmacêutico clínico? A farmácia clínica, para vocês terem noção de tão importante, nós vamos conversar sobre isso, que ela se tornou e está se tornando o Conselho Federal de Farmácia, ele criou um registro de qualificação de especialista, esse RQE, que às vezes vocês podem ver em carimbos de médico, especialista, por exemplo, e agora nós farmacêuticos também temos. Então, além da inscrição no Conselho Regional de Farmácia, vocês também, com uma especialização, uma residência, podem ter aí esse registro de qualificação de especialista, assim como eu tenho devido à pós-graduação. Para a gente entender sobre farmácia clínica, eu queria só contextualizar um pouquinho, bem básico, de como que funciona uma farmácia hospitalar e por que que a gente está lá, né? Nós, farmacêuticos e farmacêutico clínico também. Ela é basicamente a farmácia hospitalar dividida e não em nível hierárquico, mas o que compõe, no geral, a farmácia em um gestor farmacêutico, e ele vai fazer ali, então, a ponte entre, além da gestão dos farmacêuticos, auxiliares, ele vai ser a ponte entre a farmácia e os demais setores do hospital, e a diretoria e várias outras funções atribuídas a um gestor no geral. Aí nós temos aqui o farmacêutico hospitalar. Atualmente é lei ter o farmacêutico hospitalar presente em todo o período. Então, no caso ali do Hospital Memorial, nós somos um hospital 24 horas, também tem um hospital dia, que é em outro local, mas por ser um hospital 24 horas, nós precisamos de farmacêuticos a todo momento. Então, tem uma farmacêutica da manhã, farmacêutico da tarde e farmacêutica à noite também, né? Que se revezam entre no 12 por 36. Então, em todo momento tem farmacêutico. Sempre vai ter o farmacêutico e o lugar do farmacêutico é na farmácia.
do farmacêutico hospitalar. Aí nós temos os auxiliares de farmácia, então geralmente é de 2 a 3 por turno, eles que ficam mais com a parte de distribuir o medicamento, né, fazer ali a separação dos medicamentos, a gente coloca em cada saquinho nome por paciente, e são eles que fazem essa parte, para o farmacêutico hospitalar ter ali tempo de fazer a gestão de estoque, que é a função dele. Ai, acabei esquecendo de falar da função do farmacêutico hospitalar. Que é a função do farmacêutico hospitalar, né? Fazer gestão de estoque, fazer também a gestão de pessoas. Esses auxiliares em hospitais maiores, em equipes, chegam a 20 auxiliares por turno. Então é muita gente, e o farmacêutico, depois que se forma, para ele lidar com essa gestão de pessoas, é um dos principais ali empecilhos é, que nós enfrentamos, né, geralmente depois de recém-formado. Mas com o tempo isso daí vai passando também. Aí vem, então, depois do auxiliar de farmácia aqui, o farmacêutico clínico, que vou falar sobre essa profissão aí durante a palestra. E aí também a gente tem o farmacêutico da CAF. CAF é a Central de Abastecimento Farmacêutico. Todo hospital tem um. E é bem importante ter um farmacêutico na CAF, porque é ele que vai saber a maneira certa, a quantidade certa, as doses que são mais indicadas para compra, a nível de compra, de aquisição, não só de medicamento, mas também de material médico hospitalar. Então, sondas, agulhas, seringa, soro, tudo é o farmacêutico da CAF que fica responsável por essa compra e sempre manter também o estoque tanto na CAF quanto no hospital. E aí, agora falando aqui só um pouquinho dessa parte de resolução, que é bem importante para nós da farmácia clínica, porque assim, o que é por definição dessa resolução do Conselho Federal de Farmácia lá de 2013? A farmácia clínica é um campo da farmácia voltado ao cuidado direto ao paciente, com foco na melhoria da farmacoterapia e da qualidade de vida. Nós já vamos entender esses termos aí. Porém, mesmo antes de 2013, a farmácia clínica ela sempre ficou ali enraizada no farmacêutico hospitalar. Porque as pessoas ligam, as pessoas perguntam, os médicos ligavam para o farmacêutico hospitalar e falavam, ó, às vezes, o que você acha de tal medicamento? E nós, né, detentores aí do conhecimento dos fármacos, a gente acabava indicando e tudo mais. Então, ela vivia por ali, mas ela só foi se tornar um cargo, de fato, efetivo ali, lá em 2013, com as atribuições do Conselho Federal. E é bem importante lembrar aqui que ela atua em todos os níveis de atenção à saúde. Vamos relembrar também um pouquinho desses níveis aí de atenção. E algumas atribuições bem básico, bem geral, é de realizar a anamnese farmacêutica, obtendo histórico de saúde e uso de medicamentos. Esse termo aqui, anamnese, a gente vê muito nos médicos, anamnese da medicina, anamnese da enfermagem também tem. E aí nós trazemos isso para a farmácia também. O que é essa anamnese? É uma entrevista, uma conversa ali, quando, por exemplo, quando você vai no médico, ele te pergunta, teve febre, teve dor, como é que tá, né? Mas aqui o nosso objetivo é coletar dados sobre medicamentos, para a gente conseguir ali verificar. Então, se a gente está fazendo uso contínuo, como é que tá? Tá fazendo certo? É ele que está tomando esses medicamentos ou é alguém que está administrando, né? Então, a nossa função como farmácia clínica, é fazer essas perguntas, essa anamnese farmacêutica. Outra atribuição também é de orientar pacientes e cuidadores sobre o uso correto dos medicamentos. Então, nós, como detentores, como eu falei, desse conhecimento de fármacos, nós temos esse dever também de orientar sobre o uso correto. Então, o paciente está tomando uma levotiroxina, né, que é o Puran. Ele está tomando em jejum, está tomando certinho, ele espera depois uns 40 minutos para poder tomar o café da manhã. É obrigação nossa perguntar e orientar também. Caso ele não esteja, fazer ali uma correção, né? Temos também o fato aqui de realizar prescrição farmacêutica. É um assunto muito polêmico. Opa! Voltando então, né? É um assunto meio polêmico, porém, segundo a legislação, nós podemos realizar essa prescrição farmacêutica de medicamentos isentos de prescrição. Então,
lactulose, simeticona, um paracetamol, uma dipirona, todos aqueles medicamentos que nós chamamos de MIP, que quando você, consumidor, vai lá comprar na farmácia e ficam para fora do balcão, ou seja, está ali no ambiente da farmácia, vive em promoção e tudo mais, nós podemos prescrever isso. E já os medicamentos tarjados é outra história. Nós, como farmacêuticos, mesmo sendo clínico especialista, você não pode fazer isso. E justamente aqui, nos limites definidos pela legislação vigente. E também é nosso dever registrar intervenções farmacêuticas e comunicar à equipe de saúde quando necessário. Essa questão de registrar intervenções farmacêuticas é muito importante, porque por mais que a gente fale, a farmácia clínica é muito assim de falar. Você vai lá, você conversa com o paciente, você conversa com o médico, você conversa com a gestão, com a diretoria, com todo mundo, mas se você não colocar isso no papel, se você não registrar, o seu trabalho não é visto, não é válido, porque você tem que ter alguma maneira de documentar. Nós documentamos através de um sistema, através de um sistema de farmácia hospitalar chamado TASI, que é amplamente utilizado aí pelo Brasil, e nós temos sim que fazer e nós temos sim que registrar essas intervenções, porque senão é como se eu não estivesse trabalhando. Então é bem importante, não é à toa que está na legislação. E outro tópico bem importante que a gente vai falar. E outro tópico bem importante que a gente vai falar é sobre participar de comissões multiprofissionais. Só lembrando ali naquela questão da atenção primária, né? Atenção primária à saúde. Coloquei aqui um quadrinho para a gente poder ver. Então, aqui é uma farmacêutica conversando com o paciente. A atenção primária é sempre lá no postinho, lá na clínica. O que o farmacêutico clínico consegue fazer na atenção primária, que é o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde, seja SUS, se é uma consulta particular, isso é a atenção primária, onde vai envolver ações de prevenção, promoção da saúde e tratamento de problemas comuns, como vacinação, o pré-natal, controle da hipertensão e diabetes. Isso é muito comum na UBS também, é a atribuição do farmacêutico clínico nessa atenção primária. A atenção primária ocorre, só lembrar, no postinho. Então, qual é o nosso dever de farmácia clínica? Acompanhamento farmacoterapêutico, que entra naquilo que eu falei para vocês. Pegar, conversar com o paciente, ver os medicamentos que ele está utilizando, como que ele está utilizando e se é realmente necessário, porque às vezes você vê o paciente está utilizando 2, 3 medicamentos que têm a mesma função e que acaba que ele poderia reduzir essa medicação sem causar um dano. E isso a gente chama de promoção do uso racional de medicamentos, que envolve a promoção da saúde. Avaliação de prescrições, o que é isso? É passar por cima do médico, né? Vou avaliar e tal. Não, é você avaliar o que foi prescrito e, se necessário, complementar. Mas sempre conversando com o médico, sempre conversando com a equipe multiprofissional, porque não adianta bater de frente, não é assim que as coisas funcionam também, né? Nós temos que manter a nossa ética, o nosso profissionalismo. E a educação em saúde, que é sempre essencial. Não é à toa que nós vemos sempre aí campanhas, né, de Outubro Rosa, no Setembro Amarelo. E essas campanhas geralmente vão acontecer aí na UBS, numa clínica, que é a atenção primária. Então, nós estamos inseridos na atenção primária, nós, farmacêuticos e farmacêuticos clínicos. Para atenção secundária, só vendo aqui rapidinho, o atendimento já muda. Atendimento especializado e serviços de apoio diagnóstico. Atende pacientes encaminhados pela atenção primária. Então, um exemplo aqui, consultas com cardiologista, exames de imagem, atendimento em ambulatórios e centros especializados. Então, nessa atenção secundária, a gente começa a entrar no hospital, de fato. O ambulatório é o primeiro passo ali de um especialista para você ir para um hospital, onde vai, se você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você vai ser encaminhado para o hospital e aí nós vamos cuidar também lá de você. Nós vamos cuidar lá no hospital de todos os medicamentos que você está utilizando. Voltando para a nossa imagem aqui, vamos dar segmento farmacoterapêutico. Aqui já é 2 farmacêuticos conversando. Geralmente a gente troca bastante ideia também, porque ninguém trabalha sozinho, isso é muito importante, é tudo multiprofissional. Então a gente troca ideia para ver qual que é a melhor
terapia para o paciente, o que ele está tomando, o que ele estava tomando em casa e o que agora ele vai tomar no hospital. Isso é de suma importância. E aí nós promovemos esse ajuste farmacoterapêutico, às vezes numa dose, às vezes na frequência também envolve bastante. Tal medicamento de 4 em 4 horas, será mesmo que precisa? Ou então dá para fazer de 6 em 6, de 8 em 8. E também fazemos consultas farmacêuticas. Lá na legislação já permite também fazer consulta farmacêutica. Não conheço nenhum farmacêutico que consiga fazer isso, porém, está descrito lá na lei também. Já na atenção terciária, vou falar já dessa imagem aqui, envolve a avaliação de prescrições hospitalares. Então, veja, aqui a gente saiu do postinho, foi para o ambulatório, que é, né, ali para fazer exames, e aí a gente caiu aqui no hospital. Caiu no hospital e também, não só na internação, mas também na UTI. E é aqui que eu estou atuando basicamente. Então, é na avaliação de prescrições hospitalares e acho que cortou um pouquinho aqui, mas é conciliação medicamentosa, que envolve o fato de, justamente o que eu falei, paciente precisa mesmo dessa medicação? Ele trouxe a medicação de uso contínuo, ele trouxe da casa dele? Ou ele vai tomar aqui no hospital? Eu tenho aqui na minha farmácia hospitalar essa medicação que ele faz uso? Então, tudo isso é conversado e tudo isso é passado pela farmácia clínica. Aqui um pouquinho sobre atenção terciária, destinada a casos mais complexos, que exigem recursos tecnológicos e profissionais altamente especializados, e ocorre geralmente em hospitais de grande porte, com internação. Atualmente nós temos 89 leitos no hospital, com internações, cirurgia de alta complexidade e UTI. É muito comum na UTI, a atuação da farmácia clínica é bem comum na UTI. Então, por que, né, que se fala tanto? A farmácia clínica, afinal, ela está em alta? Por que que ela está em alta? E continuará em alta aí pelos próximos 10, 15, 20 anos aí, que ressalta a importância da farmácia clínica. O primeiro tópico é a por segurança e qualidade assistencial. Então, os hospitais e as clínicas estão cada vez mais comprometidos com acreditação e qualidade. Essa acreditação ela traz títulos para o hospital, né? Então, o hospital que presta um serviço de qualidade, ela vai trazer títulos, consequentemente, verba para o hospital conseguir abrir uma UTI nova, que nem agora nós estamos inaugurando a UTI neonatal. Então, conseguir abrir uma UTI, abrir um posto, aumentar, diminuir, no caso, né, as filas de exames no SUS. Então, isso é muito importante e a farmácia clínica está envolvida, porque o cargo de farmacêutico clínico ele já está sendo uma das exigências para ter algumas dessas acreditações e qualidade. Então, o segundo tópico aqui, a presença de farmacêutico clínico reduz eventos adversos, isso é muito comum mesmo, e o tempo de internação e custos, né? Até porque, no final, nós conseguimos economizar bastante com a farmácia clínica, gerando, então, uma economia e eficiência. Então, intervenções clínicas reduzem desperdícios e custos com medicamentos. Então, por exemplo, que nem eu citei exemplo de frequência. Será mesmo que o paciente ele precisa tomar uma dipirona de 6 em 6 horas? Ou ele pode tomar uma dipirona de 8 em 8 horas? Vamos testar, né? Vamos ver aqui, porque se eu economizo 2, 3 ampolas de dipirona, a gente tem que pensar que eu não estou economizando só a dipirona. Eu estou economizando o sorinho que vai nela, estou economizando a agulha, estou economizando a seringa. Então, no final, por paciente, eu vou estar economizando aí uns 3, 4 reais, o que gera uma economia. Não, mas é só 3, 4 reais. Mas pensa em quantas pessoas. Dipirona é quase um arroz com feijão na farmácia hospitalar, no hospital, né, no geral. E alguns estudos mostram que cada real investido em cuidado farmacêutico pode economizar vários reais em intervenções evitadas. Tem um artigo lá na Europa, até trouxe depois nas referências, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem um slide só para isso. Foi durante um ano, eles registraram 2 farmacêuticos clínicos no mesmo hospital, eles registraram e conseguiram quantificar essa economia. E essa economia a gente chama de farmacoeconomia. Eles conseguiram identificar
todas as intervenções e calcular. Nós ainda não conseguimos isso porque é um serviço recente, né? Um serviço um pouco mais novo. Mas lá na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, já é um serviço muito consolidado. E aí eles conseguiram quantificar. E em um ano eles conseguiram reduzir no hospital lá 300 mil euros. Isso já pagava os 2 farmacêuticos clínicos do ano e ainda tinha um lucro de 200 mil euros. Então, assim, é uma economia que ajuda, né, bastante assim a conseguir mais recursos, não só financeiros, mas recursos assim de mais funcionários. Pô, tá crescendo, então a gente consegue às vezes contratar mais auxiliar, aumentar o nosso quadro de farmacêutico, investir em um sistema, investir em várias coisas apenas fazendo esse controle aqui. Por isso a importância de um farmacêutico clínico. E por isso que é uma profissão em alta para a nossa área, para nós farmacêuticos generalistas que quando nos formamos como generalistas. E outra, expansão da atuação em novos cenários. Farmácia clínica está se ampliando para atenção primária, então lá no postinho, lá na clínica, até domiciliar e sim, teleatendimento farmacêutico. Parece ser uma coisa surreal, mas recentemente eu e a Priscila, minha gestora lá no hospital, nós fomos em um evento de CRF em Londrina e uma farmacêutica veio conversar com a gente e ela falou que realizava teleatendimento farmacêutico não só por telefone, mas online também. Ela fazia toda a conciliação medicamentosa, tudo online, tudo que nem essa conversa que nós estamos tendo. E pode parecer uma coisa de outro mundo, mas já é realidade. Londrina é uma cidade um pouco maior aqui do que Maringá, e lá já tem tecnologia que ainda não chegou aqui também. E não é tão longe, fica uns 80, 90 quilômetros daqui. E também cresce em áreas como oncologia, isso é muito comum também, hospitais, Hospital do Câncer, no geral, todos eles têm um farmacêutico clínico e geralmente oncologista, então é especialista em oncologia, na UTI, na terapia intensiva, na farmacogenética também, que está muito em alta, fármaco personalizado na genética, e geneticamente para você, um fármaco feito para você, lá fora está muito em alta, aqui no Brasil ainda não chegou muita coisa, e saúde digital. Essa saúde digital ela entra como esses influencers mesmo nessa parte aí de grandes pessoas grandes influenciadores da nossa área da saúde que tem aí em diferentes redes sociais programas de divulgação da promoção da saúde digital também. Já sigo vários também farmacêuticos que conseguem fazer essa promoção da saúde através das mídias digitais. E a tendência é a farmacêutica estar cada vez mais presente no acompanhamento contínuo do paciente. Então, não só lá no balcão da farmácia quando você vai comprar um medicamento, tá ali presente o tempo inteiro, até um nível de chegar um farmacêutico ir lá na sua casa, conversar com você e perguntar se você está tomando o remédio. Então, um pouquinho sobre o dia a dia. Agora a gente vai entrar num campo que é o que eu faço no hospital. Então, meu dia a dia, a minha rotina como farmacêutico clínico lá do hospital, aqui do Hospital Memorial Uningá. Então, nós realizamos o acompanhamento farmacoterapêutico, a anamnese farmacêutica, como eu conversei com vocês lá no começo. A análise de exames laboratoriais também é de suma importância para nós, já vou explicar também um pouquinho. Participação em comissões hospitalares e também a visita multiprofissional da UTI, que é de suma importância e é rotina, é diário. Um pouquinho sobre o acompanhamento farmacoterapêutico. Isso também está descrito na legislação. Serviço no qual o farmacêutico realiza um monitoramento contínuo da farmacoterapia do paciente. Então, farmacoterapia, os medicamentos que ele está utilizando, em colaboração com ele e outros profissionais de saúde. Quais profissionais? Enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista também, os médicos, com o propósito de alcançar resultados terapêuticos definidos e melhorar a qualidade de vida. Né? Ninguém gosta de ficar tomando remédio à toa. As pessoas às vezes têm uma visão, o fulaninho lá, o senhorzinho, ele toma 5, 10 comprimidos por dia, ele gosta de tomar remédio. Não, ninguém gosta de tomar remédio. E aí entra nisso, porque se a gente consegue diminuir o número de medicamento para o paciente, ele fica contente, ele adere melhor ao tratamento. Então, isso é um dos objetivos do acompanhamento farmacoterapêutico, que está aqui, promoção do uso racional de medicamentos. Gravem na cabeça para você aí, futuro farmacêutico, que vai se aventurar na farmácia hospitalar, depois na farmácia clínica,
promoção do uso racional de medicamentos é uma palavra-chave. Você vai levar isso para a sua vida, porque diferente da dispensação, que é a drogaria, a gente não quer vender medicamento. Quanto menos a gente puder evitar do paciente usar um medicamento, melhor. Então, outro objetivo do acompanhamento farmacoterapêutico é reduzir riscos e eventos adversos, o que infelizmente ainda é muito comum, né, no hospital, no geral, assim, no Brasil mesmo. E, eu falei, melhora na adesão do paciente ao tratamento. Isso daqui é um exemplo de um prontuário eletrônico. Não existe no Memorial e em outros hospitais também, mas em papel. Uma prescrição em papel. É bem difícil de encontrar, gente. Atualmente é tudo online e isso daqui é basicamente o que eu vejo todo dia, de 50 vezes no dia, a prescrição dos pacientes. Então, por exemplo, isso aqui é um paciente da UTI. E aí cai lá a prescrição, você faz a análise, vê o que está acontecendo, o que esse paciente está tomando, o horário que ele se encontra aqui, no caso, essa barrinha ela vai correndo conforme o passar do tempo, esse é do sistema TASI, e aí cabe a nós verificar. Quando tem a mesma bolinha aqui, ó, uma bolinha e outra bolinha, tá no mesmo horário. Então, peraí, será que essa enoxaparina, que é um anticoagulante, será que se eu administrar ela é via subcutânea, junto com a metoclopramida, que é via endovenosa, que é o Plasil, né, para náusea, vômito, via endovenosa, que geralmente em pacientes da UTI ou é feito por acesso no braço, né, ou por venoso central, que é aqui na veia jugular, um acesso que fica, será que vai ter algum problema, Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Gente. Interação. Isso! Será que vai ter... Nossa! Então, será que vai ter alguma interação nesse horário? Não, não tem nenhuma interação. Já adianto para vocês que não tem nenhuma interação. São vias de administração totalmente distintas e medicamentos de classes diferentes e que não interagem entre si. Tirei isso da onde, né? Da minha cabeça? Não, a gente vai para a literatura, a gente vai atrás de artigo, vai atrás da bula do medicamento, que é a nossa fonte principal, sempre assim, conforme a bula. E a literatura mais recente. Opa, esqueci. E aí, no geral, o paciente aqui faz uso, principalmente de UTI, vai ter cloreto de potássio correndo em bomba, geralmente. Glicose, vocês podem ver que o paciente está a critério médico essa solução glicosada de 500 ml e insulina também. Então, o paciente com certeza tem diabetes, geralmente diabetes tipo 2, é um pouquinho mais difícil ter diabetes tipo 1, e quando você vê prescrito junto aqui bicarbonato de sódio, geralmente é para regular o pH do sangue. Então, será que isso aumenta a nossa imaginação também, a farmácia clínica, antes de chegar lá na UTI? Você pensou, opa, será que então essa paciente não chegou com uma cetoacidose diabética, que é uma diabetes assim descontrolada, para eles administrarem cloreto de potássio, administrar bicarbonato de sódio, né? O que aconteceu ali? E aí, óbvio que depois a gente acaba descobrindo porque a gente vai lá verificar e vai lá conversar. Mas só trouxe essa telinha aqui para mostrar para vocês que a rotina é diário. E aí, partindo para a anamnese farmacêutica, isso nós conseguimos fazer também. Eu consigo fazer, encaixo na minha rotina, que é uma entrevista estruturada e sistematizada, realizada pelo farmacêutico com o paciente ou seu cuidador. Existem muitos pacientes desacompanhados, mas sempre que tem um cuidador, eu acabo conversando, principalmente se o paciente está dormindo, né? Enfim, está com muita dor, às vezes, com o cuidador. Conversar com ele com esses objetivos: coleta de dados clínicos relevantes, identificação de medicamentos em uso, avaliação das reações adversas, alergias e possíveis interações medicamentosas. Interações entre o que esse paciente estava usando em casa, o que ele trouxe para o hospital e o que a gente está administrando nele. Será que tem alguma interação? Função do farmacêutico clínico de verificar isso daí. E também a gente avalia sintomas. O nome disso é semiologia farmacêutica. Mas não avaliar com o objetivo de dar um diagnóstico, e sim de relatar. Então, na hora que eu fui conversar lá com o paciente, ele reclamou que estava com muita dor de cabeça,
ou então ele comentou. Tem muito paciente que pede para ver, eles falam: olha, vê aqui minha perna, porque minha perna está doendo, tem esse roxo. É muito comum. E isso é bem importante para o farmacêutico. Sair ali da farmácia hospitalar e ir ao paciente, esse ato de ir ao paciente, eu particularmente não gosto muito de ficar dentro da farmácia, gosto de conversar, estar ali tendo contato com o próximo. Então, para mim, eu me identifiquei muito com a farmácia clínica por causa disso. A anamnese farmacêutica, você vai lá, você conversa, você dá risada, você se emociona, e isso é bem, bem bacana para quem se identifica com essa área. É uma alternativa, talvez, para você que queira trabalhar com o público lá na drogaria, pode ser uma alternativa à farmácia clínica. É bem bacana também. Aqui, essa ficha é o que eu faço. Nós desenvolvemos essa ficha, então nós anotamos, passa paciente por paciente, anotamos os dados pessoais dele, hábitos de vida, principalmente se o paciente é tabagista ou bebe muito álcool, né? No caso, tabagista, um fumante. Ah, fumante há quanto tempo? Porque tem paciente que você fala, o senhor fuma, aí ele fala, parei. Aí você pergunta, quanto é que você parou? Parei ontem, quando eu fui internado. Então, é sempre importante. O que a gente precisa é de dados. Quanto mais dados, melhor para a gente conseguir investigar e promover ali a melhor maneira de medicar o paciente enquanto ele está no hospital e depois na alta também. Aí eu relato os medicamentos de uso contínuo, medicamentos de uso domiciliar. Vocês verão aí, quem for para a área que é relatado, os médicos relatam isso daqui como MUCs, medicamentos de uso contínuo. É bem comum. Então, registra medicamento, nome e referência, então, nome da marca, nome do genérico, já coloco aqui também dose que ele está usando, posologia, é uma vez ao dia, duas, é 3 vezes ao dia. Qual a via? É via oral? É pela boca que o paciente está tomando? Ou ele está injetando? É intramuscular? É subcutânea? Acontece também, tem muito paciente que faz aplicação. Você pega aí, por exemplo, insulina. Insulina é subcutânea, então você tem que perguntar. Esse medicamento está disponível na nossa instituição? Quando que o paciente começou a usar? Ele já usa um medicamento para hipertensão há 30 anos ou ele começou a usar mês passado? Isso é bem importante da gente saber. Se for necessário uma reconciliação medicamentosa, nós marcamos aqui se ela é feita na admissão, transferência entre postos. Então, o paciente estava na UTI, teve alta da UTI e foi para o posto de internação. Teve alguma reconciliação? O que é essa reconciliação? Peguei os medicamentos que o paciente está usando. Ele não precisa mais de tal medicamento? Eu tiro. Converso com a equipe multi e a gente tira. Ou então tal medicamento está ocorrendo uma interação. Então vamos mudar. Vamos mudar. A gente não precisa só retirar. Mas se a gente, ao invés de administrar os dois juntos, administrar um de manhã e um à noite, será que vai ter a mesma eficácia? A literatura mostra que sim. Então vamos tentar. E é bem importante essa reconciliação medicamentosa, porque é uma atribuição do farmacêutico, principalmente da farmácia clínica. E também relata problemas relacionados a medicamentos. Então, às vezes, o paciente começou ali a tomar algum medicamento, um Plasil, por exemplo, que alguns pacientes têm aquela reação, aquele efeito extrapiramidal, dá uma sensação de pânico, meio um estado assim de loucura, digamos assim, mas é comum, está sendo bem comum, na verdade, a reação extrapiramidal. A gente relata também, ontem eu tomei um tramal, fiquei meio mal. A gente vai, sempre conversa. O objetivo da farmácia clínica, do farmacêutico clínico, conversando com o paciente, é acalmar ele, porque às vezes, na correria do dia a dia, dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos, na correria deles, às vezes não dá tempo. E tá tudo bem com isso. Então você vai lá, farmacêutico, você conversa, você para, e claro, você tem essa rotina, você tem que dar conta, mas você consegue dar uma atenção maior. Porque as pessoas ficam preocupadas, elas olham para o soro que está pingando em cima e falam: o que está pingando aqui em mim? O que está entrando na minha veia? Né? O que está entrando em mim? E aí você tem que explicar. Condutas, então, no geral, datas, se teve alguma intervenção, se o profissional foi comunicado, e também uma evolução diária. Será que pode ser uma evolução de 2 em 2 dias, se o paciente está de longa permanência, semanal, talvez? Isso a gente vai sempre conversando.
Farmacêutico responsável, no caso eu assino, coloco a data, e é essa ficha que a gente faz de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Interpretação de exames laboratoriais, né? Essa análise também é de suma importância para nós, farmácia clínica. Só lembrando, sempre, o farmacêutico clínico não faz diagnóstico médico. Às vezes a gente até sabe o que vai acontecer, o que o paciente tem, mas é médico que faz diagnóstico. Mas deve saber avaliar os parâmetros laboratoriais. Alguns parâmetros, o básico você tem que saber, que geralmente a gente aprende na faculdade, mas depois, numa especialização, você acaba tendo que se aprofundar mais, senão você vai acabar esquecendo tudo que você aprendeu na faculdade. Então, dos objetivos: monitorar a eficácia e segurança dos medicamentos, detectar reações adversas ou efeitos tóxicos, acompanhar doenças crônicas. Isso aqui a gente deixa mais para atenção primária, então lá no postinho, né, ou então lá no ambulatório, diabetes, dislipidemias, ou seja, colesterol, como é que tá? O colesterol alto, tá baixo, como é que tá? Insuficiência renal, principalmente se for a crônica, porque a aguda já é a nível de internação. E um outro objetivo é de identificar interações medicamentosas que alteram resultados laboratoriais. Então, um exemplo aqui, eu coloquei um quadro do básico, assim, isso é o que a gente vê no dia a dia no hospital. Então, uma situação clínica, uso de anticoagulantes, exemplo, varfarina. O que a gente vai avaliar? Peguei lá o hemograma do paciente. Também é tudo via sistema, não tem papel nenhum. Então, peguei o hemograma do paciente. O que é? A gente chama de marcador, esses exames relevantes, esses marcadores. O que eu vou ter que avaliar? Vou ter que dar uma olhada no TTPA, vou ter que dar uma olhada no TP, no caso da varfarina, principalmente o TP, que é convertido em INR e INR. Aqui, se fosse um outro anticoagulante, por exemplo, uma heparina ou uma enoxaparina, a gente ia avaliar o TTPA, se está muito alto, está baixo, o que a gente pode fazer, essa dose, né? Dá para a gente avaliar ali sem precisar de exames mais caros. O que o farmacêutico avalia nesse caso? Risco de sangramento ou subdosagem. Teve um paciente que eu atendi que ele estava todo roxo, cheio de hematoma. E ele usa a varfarina, que é um anticoagulante bem antigo, e esse NR aqui estava altíssimo, altíssimo. E ele precisava urgente, o olho dele também, tudo vermelho, sangrando assim. E ele precisava reduzir o uso da varfarina. Ele já não fazia esse que a gente chama que é o geralzão do coagulograma. Ele já não fazia há 15 anos um coagulograma, mas ele sabia da importância de fazer, mas não fazia 15 anos. Então, o que eu, como farmacêutico, falei para ele? Falei, olha, você fez aqui o coagulograma, deu esse resultado, tá bem alto, e é por causa disso. Tem outros fatores também, mas principalmente o problema não foi nem a varfarina, foi o reajuste da dose dela. Porque se o NR estava muito alto, tinha que abaixar. Varfarina geralmente é o Marevan, medicamento de referência. Ele é comercializado como 5 miligramas, mas dá para reduzir. Ele é vendido também em 2,5 miligramas e é um monitoramento contínuo. Senão acaba acontecendo nisso. Então, o que eu fiz? Avaliei e intervi. E além de intervir, orientei para alta dele. Falei, olha, procura, né? Vai com mais frequência. No caso do paciente SUS, um paciente que, assim, que requer ali uma atenção maior, que não tem condições de pagar uma consulta particular, a gente às vezes entende, né, a demora em procurar o atendimento, mas orientei, é função sua como farmacêutico clínico promover a saúde. Não só como clínico, mas como você profissional da área da saúde. Sempre. Promoção da saúde. Gravem isso na cabeça também, que vocês vão levar para a vida. Outro exemplo, diabetes mellitus, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, muito comum glicemia em jejum, isso para monitorar quem já tem o diagnóstico, até porque só a glicemia em jejum não é o suficiente para ter um diagnóstico. E sim, tem muita gente que recebe diagnósticos de diabetes só no hospital, só na internação, até em leito de UTI que ele vai saber que tem diabetes. Mas dá para a gente dosar também a hemoglobina glicada ou glicosilada. Essa hemoglobina, a gente consegue meio que, digamos assim, né, ver uma média do açúcar que está carregando no sangue de 3 meses, a hemácia no caso, de até 3 meses. Então, não adianta o paciente querer enganar, fazer um jejum louco no dia anterior,
a gente consegue ver através dessa hemoglobina glicada. Já atendi paciente com essa hemoglobina em 18, em 20%, sendo que geralmente em indivíduos comuns, né, normais, ela varia de 3 a 5 por padrão, assim, digamos assim. O farmacêutico vai avaliar controle glicêmico e a adesão ao tratamento do paciente. Disfunção renal, outros marcadores, ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular também, muito comum, isso aqui cai em tudo. Para nós, todo dia tem exame disso. Por quê? Porque eu consigo fazer um ajuste de dose de medicamentos, principalmente medicamentos que vão ser nefrotóxicos, medicamentos renais que vão ali causar algum dano em altas dosagens. Existem muitos antimicrobianos das classes aí, por exemplo, um aminoglicosídeo, que vai causar dano no rim em altas doses e a gente consegue monitorar. Uma amostra no sangue do paciente, se a ureia ela está muito alta, opa, então a ureia e a creatinina estão alta, isso significa que o meu rim não está funcionando bem, porque não era para estar alta, era para o meu rim estar excretando esses componentes aqui, esses compostos. Então, é um marcador que você bateu o olho, você viu, opa, tá alto, então deixa eu parar aqui e avaliar com mais calma ainda esse paciente. Dislipidemias, colesterol total e as frações dele, então LDL, HDL, os triglicerídeos que estão envolvidos aí com os carboidratos também. Avaliamos a eficácia do tratamento. Tem medicamentos que aumentam o colesterol por um período ou então por muito tempo também. Só que são medicamentos utilizados mais na clínica e não dentro do hospital. E hepatotoxicidade também, como por exemplo as enzimas do fígado. O fígado produz essas enzimas que hoje na literatura mais recente nós chamamos de AST e ALT, mas aqui ainda no quadro está como TGO-TGP. Essas enzimas, quando o fígado está lesionado, digamos assim, quando ele está com dano, ele vai aumentar muito, e isso tem que ser investigado. Mas esse muito é muito mesmo, não foi de 10 para 50, foi de 10 para 300. É bem comum, e principalmente em caso de hepatite aguda. Fosfatase alcalina também, outro marcador, e as bilirrubinas também, que são bem importantes, bilirrubinas serem dosadas também. Geralmente, quando pede tudo de uma vez, não pede só para dosar sozinho. Então, pode indicar uma possível lesão hepática induzida por medicamentos. Medicamentos em altas doses, existem medicamentos hepatotóxicos que em altas doses vão aumentar essa liberação de enzimas. E é bem importante a gente estar atento a isso. Exemplinho aqui de um hemograma comum, hemograma completo, da linhagem vermelha, então do eritrograma, hemácias do paciente. Se eu não me engano, esse paciente aqui era de UTI, então a hemoglobina dele vai estar um pouquinho mais baixa devido a grandes coletas. Cada vez que você coleta, eles tiram lá a seringa de 5, 7 ou até 10 ml de sangue, é sangue que está indo embora, né? Está indo para análise, mas o paciente ficou sem. E às vezes não dá tempo dele. Ai, como é que eu posso falar? Produzir mais, né? Exatamente. Repor esses glóbulos vermelhos. Exatamente, repor essa hemoglobina. Então, com isso, ainda não está abaixo, né? A nossa régua referencial aqui, que muda conforme o laboratório, porém é um padrão na literatura. É um padrão na literatura. Hematócrito também, que é consequência dessa baixa aqui da hemoglobina. Aí entra vários índices hematimétricos também, que nós vamos ver aqui na régua. Tá tudo comum, tudo ok, mas a atenção maior aqui são esses leucócitos, na parte do leucograma. Então, das nossas células de defesa, né? Estão muito aumentados. Tá, o valor de referência é entre 3.500 a 10 mil. Alguns autores já estão considerando até 12 mil como uma faixa ali ainda aceitável. Porém, o que é mais curioso aqui, quando esses leucócitos, eles são divididos em todos esses tipos aqui de células. Quando nós vemos aqui os segmentados, ou vocês podem encontrar aí como neutrófilos também, é a mesma célula. Esses segmentados, ele aqui está muito alto em relação aos outros. Está com 16 mil. Vocês podem ver que para cá,
o valor de referência é no máximo 8.000. Então, ele está com o que a gente chama de uma neutrofilia, uma leucocitose com neutrofilia. Isso é bem importante porque provavelmente esse paciente já vai começar a usar algum antimicrobiano, que é um indicativo, né? É um marcador segmentado em alta. Poxa, já pede uma cultura ali para a gente ver o que está acontecendo, qual bactéria que está envolvida ali. Mas poderia não ser também. Se esses segmentados aqui estivessem né, no meio aqui, normal, né, comum, mas mesmo assim meu paciente estivesse com uma leucocitose, eu poderia pensar num medicamento, corticoides. O paciente está lá 50 dias na UTI, está utilizando metilprednisolona, ou então um mais forte, né? A hidrocortisona, que geralmente não passa de 7 a 14 dias, no máximo, estourando, mas eles aumentam o leucócito e aumentam nesse nível também. E é tiro e queda. Você falou, tá, essa leucocitose aqui que não some, vamos fazer o desmame de corticoide? Vamos fazer o desmame. Vai abaixando até entrar no valor de referência. Isso se ele não pegar outra coisa lá dentro da UTI. Nível de plaquetas aqui também, tudo comum, só chamar a atenção mesmo para esse aqui, porque esse aqui também é diário, todo dia hemograma, 50 hemogramas aí para a gente analisar todos os dias. Farmácia clínica, esses casos clínicos que vocês fazem no ambiente virtual, né? Então, em fórum, estudo de caso. Farmácia clínica é estudo de caso diário. E também nós temos o nosso clássico antibiograma. Então, aqui é outro exemplo que eu trouxe, bem básico aqui para a gente poder ver um pouquinho, porque vai interferir numa outra função lá para nós, no final, lá nas comissões. Qual o objetivo dele? É o identificar, por exemplo, deu aqui esse leucograma, deu esses segmentados altos, né? Claro que tem mais informações, só que, então, beleza, pediu uma cultura. Aqui, no caso, foi uma urina, então, uma urocultura. Vai ser feito o isolamento dessa bactéria e a identificação, e sempre eles vão pedir o TSA, o teste de sensibilidade antimicrobiano, que isso aqui, se deu positivo, eles geralmente já pedem. É padrão também de se pedir os dois juntos, por mais que sejam exames separados ali, na requisição já é feito os dois juntos. E aí, com isso, nós temos dados de tudo isso daqui é antimicrobiano, tudo para matar essa querida aqui que é muito comum no hospital, principalmente na UTI, a Klebsiella pneumoniae. É comum, ela pode aparecer no sangue, pode aparecer na urina, pode aparecer em secreção traqueal, pode aparecer em todo lugar. Mas principalmente em UTI é a coisa mais comum. O que a gente faz quando aparece um paciente, quando ela aparece? Isola ele. Isola ele, medidas de precaução de contato, os técnicos já são treinados para isso, nossa UTI realmente é bem treinada também nessa questão de medidas de isolamento. Nós temos aqui, então, o que significa isso? Sensível e resistente. Sensível e resistente. Essa nossa Klebsiella, essa bactéria aqui, para todos os antibióticos que foram testados na cultura, ela só está sensível à amicacina e à gentamicina, em determinadas concentrações. Mas não é porque ela é sensível que eu vou utilizar. Porque se ela está na urina, a amicacina, você, farmacêutico clínico, tem que saber disso. Se ela está na urina, a amicacina e a gentamicina, que são aqui aminoglicosídeos, eles não vão, eles até vão, mas eles não vão conseguir chegar lá no trato urinário direito e matar essa KPC, essa Klebsiella pneumoniae, já vou falar da KPC. Eles não vão conseguir chegar lá e matar ela, porque não tem uma permeabilidade lá no local. Então, por mais que os outros antimicrobianos sejam resistentes, o que o médico infectologista vai fazer? Vai associar um com o outro para conseguir matar essa bactéria. Geralmente, piperacilina com tazobactam também, arroz com feijão no hospital, aqui não está a ceftriaxona, mas é muito comum ceftriaxona. Geralmente, às vezes, também a psilina psurbactam, que temos no hospital. E aí, por que eu falei? Acabei soltando ali KPC, né? KPC é um teste que é feito. O teste de KPC aqui deu positivo. O que isso significa? KPC seria a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenamase. É um mecanismo básico assim, de resistência dessa bactéria.
ela pega e degrada alguns antibióticos carbapenêmicos. Quem são esses? Aqui no caso que foi testado, imipenem e meropenem, tanto que é resistente a eles. Então, esse teste também aqui é sempre feito já para descartar e para evitar, até porque são antibióticos fortes que dá para a gente evitar e caros também, eles entram como alto custo. Agora, saindo ali dessa parte, continuando aqui para a nossa participação agora em comissões hospitalares. Isso ainda sobre minha rotina, e essas são as comissões que eu faço parte, então consigo ter um pouquinho mais de propriedade para falar para vocês. Só que o hospital é composto por várias comissões, e a principal, uma das principais e mais atuantes, e que devem sim ser atuantes, é o CCIRAS, o nosso falecido antigo CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Ele basicamente foi uma ampliação do CCH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, lá registrada em 1998, é uma comissão obrigatória, então todo hospital tem que ter, senão ele não funciona, que é composta pelo médico infectologista, vai ter um representante da farmácia, vai ter um representante da UTI, da clínica médica, sempre aí para a gente poder evitar essa infecção. Ah, e por que virou do nada CCH para infecção relacionada à assistência à saúde? Porque com o passar desses anos, né, ó, o primeiro CCH foi lá em 1998. Com o passar dos anos, eles foram vendo que essas infecções hospitalares, elas não aconteciam só no hospital. Ela pode acontecer no ambulatório, ela pode acontecer lá no postinho, ela pode acontecer na clínica do dentista. Então, eles decidiram ampliar aí esse termo. O objetivo ali, então, de prevenir, monitorar e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde em todos os níveis de atenção, assim como eu acabei de falar. Então, naqueles níveis lá de atenção lá do começo da palestra, primária, secundária e terciária, a infecção pode acontecer em todos aqueles e por isso a gente acaba... Ai, fugiu da minha cabeça. Ainda bem que tem edit. Acaba a prevenir, monitorar em todos os níveis de atenção, e por isso a gente acaba tendo ela como obrigatória. E ela trabalha sempre em conjunto com o núcleo de segurança do paciente, que é de suma importância também. O que nós fazemos juntos? Educação permanente das equipes de saúde. Então, educação para aquelas medidas de isolamento de contato, por exemplo, para os técnicos, para os enfermeiros, para quem está entrando agora também, né? Porque tem muita gente recém-formada. Promoção da cultura de segurança do paciente, evitar quedas também, por isso que eles trabalham juntos. Pensa, se eu tenho um paciente que está caindo lá no hospital, chão de hospital é fonte de contaminação. Então, por isso e N motivos, eles acabam sempre andando juntos. Tanto que lá é na mesma sala também, onde ocorre a comissão do CCIRAS com o núcleo de segurança do paciente também, que geralmente é um enfermeiro da qualidade que cuida dessa parte. Outra aqui, detalhe que eu entro, aí vem para a parte do farmacêutico, porque também na correria, para não sobrecarregar todo mundo, a gente fica com essa parte aqui de vigilância epidemiológica, que é de suma importância para a gente conseguir entender o que essas bactérias estão fazendo, como elas estão aqui no hospital, onde que está aparecendo, para conseguir conter. Esse é o nosso objetivo: prevenir, monitorar e controlar essas infecções. Exemplo aqui do que a gente começou a fazer em setembro. Estabelecer um perfil de sensibilidade aos antimicrobianos da UTI no mês de setembro. Isso é mensal, né? Então, temos aqui o exemplo da Klebsiella pneumoniae. Estamos começando pela UTI, mas o objetivo é chegar aí na clínica médica também, para saber como está no hospital o perfil delas. Então, vejam, isso aqui é um perfil de sensibilidade, ou seja, quais antimicrobianos que eu consigo matar essa bactéria? A amicacina, gentamicina e tigecilina. Isso aqui nós não temos no hospital, mas em algum momento, no teste de sensibilidade, foi identificado em alguma Klebsiella que isso daqui conseguia, que esse antimicrobiano conseguia, assim, matar ela, né, ali, acabar com ela. Mas, como eu falei, vai muito do sítio, do local onde essa bactéria está instalada para a gente conseguir selecionar aqui. O médico, principalmente o médico infectologista, é ele que cuida mais dessa parte. E também nós conseguimos medir a taxa de resistência a carbapenêmicos, até porque ela produz aquela enzima que eu falei para vocês, a carbapenamase.
que atualmente é de 100%. Todas as Klebsiella que apareceram no mês de setembro, todas resistentes a meropenem, imipenem e o ertapenem. Nós não temos, só trabalhamos com meropenem, é o mais comum, né? Tratamento aí padrão. Mas todas elas já descartam. Então, quando o médico olha isso daqui, ele já vem e fala, poxa, então eu já vou até descartar o meropenem. Ele pode sim usar o meropenem associado com outros, para potencializar, ter ali o que a gente chama de um efeito sinérgico. Mas é importante a gente fazer esse rastreio para, que nem eu também comentei lá no começo, coleta de dados. Nossa função é sempre essa, coleta de dados. Quanto mais dados eu tenho, mais eu consigo investigar e mais soluções ou problemas até a gente consegue achar para conseguir resolver. Escherichia coli também muito comum, porém a sensibilidade, então tem muito mais antimicrobiano que consegue ali matar a bactéria. É muito comum piperacilina com tazobactam no hospital, meropenem também, levofloxacino não sai tanto, ciprofloxacino sai um pouco mais. Aqui entra naquela questão, onde está essa bactéria, onde está essa Escherichia coli? Ah, ela está no trato urinário, então vamos tentar com o cipro. Ah, ela está no pulmão, dá para a gente tentar. Levofloxacino é também utilizado para via respiratória, está saindo também bastante. Mas, geralmente, piperacilina com tazobactam é o mais comum. E taxa de resistência a carbapenêmicos no mês de setembro foi de 0%. Então, nenhum Escherichia coli lá era resistente a carbapenêmico. E aqui nós entramos também, só para concluir essa parte, na Acinetobacter baumannii, que é um terror também quando ela aparece. Por quê? Porque aqui nós não temos nenhum antibiótico sensível a ela. E ela é resistente aos carbapenêmicos. Por isso que não tem nenhuma coluna, aquelas colunas verdes. Não tem nada aqui. No mês de setembro, apareceram 2 ou 3, se não me engano, Acinetobacter baumannii. E tudo resistente a tudo que a gente tem disponível no hospital, no mercado, né, no geral. E aí cabe ao médico infectologista avaliar caso a caso e fazer a associação desses antimicrobianos para conseguir aniquilar ali essa bactéria. Mas ela é o terror de todo mundo, ninguém quer que ela apareça. Outra comissão que eu faço parte, comissão de farmácia terapêutica. Então, a gente tem o objetivo, é uma comissão obrigatória também, garantir o uso racional e seguro de medicamentos e produtos para a saúde, proporcionando terapêuticas mais eficazes, com menor risco para pacientes e custo-benefício para a instituição de saúde, entrando naquele detalhezinho lá da farmacoeconomia também. Então, ela também é composta por médico, enfermeiro tem também enfermeiro, porque o enfermeiro ele vai administrar esse medicamento, né? Então ele tem que saber reconstituir, porque não adianta nada se ele não souber reconstituir e ter que jogar fora, a gente acaba tendo gasto, né? Reconstituir errado, enfim, além de afetar totalmente o tratamento do paciente. Então temos aí essa comissão de farmácia terapêutica e também a qual eu faço parte, o MTN, então é a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, com o objetivo de assegurar que a terapia nutricional enteral, ou seja uma dieta que o paciente está comendo ali normal, arroz com feijão, ou nasoenteral, que o paciente está sondado, a dieta corre por bomba, uma sondinha que vem aqui do nariz até o estômago, ou então a porção mais baixa assim do estômago, que aí é nasogástrica ou nasoenteral. Enfim, paciente sondado, seja realizado, ou parenteral, que a gente chama de NPT, aqui está ao contrário, né? Mas é NPT que nós chamamos, nutrição parenteral, paciente mais frágil, paciente que não consegue se alimentar de jeito nenhum, não adianta, ou então está com uma úlcera no estômago, que não pode parar nada no estômago, dieta parenteral. Aí ela já vai toda pronta, administrada via endovenosa, por acesso periférico, né, nos braços, enfim, ou então pelo catéter venoso central, que eu comentei também aqui da jugular, que é muito comum. Então, com o objetivo aqui de que seja realizada de forma segura, eficaz, individualizada, garantindo a qualidade. Rastreabilidade também é outra palavra-chave para nós. E segurança do paciente. E o que a farmácia clínica tem a ver com isso? Acompanhar pacientes em uso de nutrição parenteral, principalmente a parenteral, porque ela corre em bomba junto com um monte de medicamento pelo catéter venoso aqui da jugular. Esse catéter, ele abre 3 vias, então eu consigo correr
além da nutrição, consigo correr, né, em uma via, fazer o protocolo de pseudoanalgesia, que a gente chama. Então, aplicar fentanil para o paciente não sentir dor, correr em bomba, e aplicar o Dormonide, que é o midazolam, para ele ficar sedado, sem dor e ainda se alimentando. E com isso, a gente ainda precisa de, eles chamam de torneirinha, né? Mas colocar ali um outro acesso junto para conseguir administrar mais medicamento. Então, pode acontecer um BO muito grande, pode acontecer um problema muito grande. Graças a Deus, e a equipe lá, a nossa equipe é multiprofissional, é excelente, então isso nunca aconteceu. Mas é para isso que existem essas comissões, existem mais comissões, que nem eu falei, mas essas são as três que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, porque eu faço parte delas. E aí a gente entra, caminhando para a conclusão, sobre a equipe multiprofissional da UTI. Então, eu faço parte, composição, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, o farmacêutico clínico e o nutricionista. Sempre com o objetivo de garantir o cuidado integral e seguro ao paciente crítico, promovendo recuperação, prevenção de complicações e decisões multiprofissionais baseadas em evidências. Então, sempre baseado na literatura, em livro, em artigo, e não no achismo. Tal hospital utilizou tal coisa, eles acharam que ia funcionar e funcionou. Não, peraí, isso está na bula do medicamento? Esse tratamento é um padrão ouro ou é novo? Tá descrito em algum lugar? Não é no acho que vai dar certo. Não, sempre. No caso da farmácia, farmácia baseada em evidência. No caso da medicina, é muito falado sobre medicina baseada em evidência. Ninguém acha nada, a gente vai no que a ciência está falando e conversando e discutindo, com o objetivo sempre aí de ter uma tomada de decisão compartilhada. Até porque, não com o objetivo de isentar a responsabilidade caso alguma coisa dê errado, mas quando a gente tem uma tomada de decisão compartilhada, a gente consegue, assim, gente, fazer diria assim, um certo milagre, assim, às vezes, no paciente, né, com a ajuda de Deus, com certeza, mas é aquela coisa, duas, três cabeças pensam melhor que uma. E é claro que a gente tem que saber reconhecer o nosso lugar na equipe multiprofissional. Você, como farmacêutico, vai sempre priorizar horário do medicamento, como que está fazendo, e a administração. É um medicamento de geladeira, ele saiu lá da farmácia da geladeira, e ele está na geladeira aqui ou não? O que está acontecendo? Tudo nossa função de fazer. E isso tudo é discutido. E essa equipe multiprofissional, nós passamos a visita multiprofissional todos os dias, leito por leito, na UTI. Nossa UTI tem 11 leitos, então nós passamos todos os dias e conversamos, a equipe discute sobre o caso de cada paciente. Então, para ter ali uma terapia personalizada também, né, pro paciente e otimizar esse período de internação dele e trazer o melhor tratamento para ele. Então, caminhando aqui para a conclusão, o que nós vimos do farmacêutico clínico? Que é um farmacêutico de suporte, então vale sempre lembrar. Ele é um farmacêutico assim que às vezes apaga o incêndio na farmácia, eles ligam para ele no posto, ele vai lá, ele conversa. O paciente aqui não está sabendo que tal medicamento, ele quer saber se ele consegue comprar, não sei o quê. Você vai lá, você conversa, direto te chamam, e isso é um fator principal. Lembra-se, você que vai para a farmácia clínica, farmácia hospitalar, farmácia clínica, você é um farmacêutico de suporte. Você pode sim ter ali, você não ter ali, né, todo o conhecimento farmacológico, mas vai ter horas que eles vão precisar de você. Falar, olha, a gente precisa de você aqui na farmácia, cobrindo outro farmacêutico, ou cobrindo um auxiliar, ou a gente precisa de você lá na UTI, a gente precisa de você lá em tal lugar. A gente está lá, farmacêutico de suporte. Não só eu, mas como outros farmacêuticos clínicos também, que nós conhecemos em congressos, e que todos eles relatam a mesma coisa. Nós também precisamos ser profissional em atualização constante. Então, tá sempre fazendo um curso ali de extensão ou participando de um evento. Essa semana mesmo, semana que vem, eu vou participar de um evento também no hospital universitário, treinamento da farmácia clínica. Então, assim, profissional em atualização constante. E nem só cursos. Você parar, você ler um artigo, você ler ali um livro, alguma informação nova, trocar ideias com outras pessoas da ciência, isso é excelente e essencial para
farmácia clínica, porque se atualiza muito e muito rápido. O que você viu há 6 meses atrás pode não ser a mesma coisa daqui a 6 meses. Um tomador de decisões baseadas em evidências, assim como eu já falei, é de suma importância a evidência científica para o tratamento do paciente e para qualidade, porque as pessoas que desenvolveram os fármacos, as pessoas que estão desenvolvendo os tratamentos, eles estudaram, eles têm propriedade e eles lançaram no mercado e nós fazemos nós temos que ter decisões baseadas nisso que a gente tem de ciência. Educador e orientador, sempre. Você vai educar. Sejam, por exemplo, no nosso caso, que é no hospital escola, você vai estar ali educando e orientando estagiários, mas você vai estar educando a equipe também, tanto a equipe da farmácia quanto residentes, por exemplo, da medicina, outros médicos também, equipe de enfermagem, e sempre ligam perguntando: ah, esse aqui eu faço na água, esse eu diluo, reconstituo esse medicamento na água. Ou será que eu vou diluir ele num soro glico? O que que tem aí? Aí eu pego e falo, ó, faz em tal coisa? Não, vamos dar uma conferida na bula. Pode ser reconstituído em solução fisiológica, pode ser reconstituído em água bidestilada, ou então obrigatoriamente tem que ser reconstituído em tal solução. E isso a gente vai vendo sempre evidência e orientando as pessoas, educando e orientando. Então, vou concluir aqui com essa frase. Eu tenho uma caneca com essa frase do Alexander Fleming, esse microbiologista aqui que apenas inventou a penicilina, que é o primeiro antimicrobiano criado aí no mundo, né? Ele fala: uma mente pouco preparada não enxerga a oportunidade lhe estendendo a mão. Então, o que que a gente tem que fazer? Para quem não conhece um pouquinho da história, rapidinho, basicamente, ele tinha um meio de cultura, ele já era renomadíssimo, Alexander Fleming, muito estudado. Ele tinha um meio de cultura, ele deixou lá com umas bactérias e tal. E aí ele foi viajar, ele saiu de férias. E aí ele voltou e viu que essas bactérias, elas tinham morrido. Bem básico assim, elas tinham morrido. E aí o que que acontece? Ele poderia ter falado: nossa, deve ter contaminado, vou pegar esse meio de cultura aqui e jogar fora. Mas não, como ele tinha uma mente preparada, médico, microbiologista, né, enfim, já pesquisador, ele tinha uma mente preparada. E aí ele falou: não, deixa eu investigar um pouquinho mais. E aí, com as investigações dele e tal, ele viu que o que na verdade aconteceu foi uma contaminação ali, só que de um fungo chamado Penicillium notatum, que ele está aqui no ar agora, em todo momento. Para nós, ele não faz mal, em condições normais, né? E que esse fungo produzia a penicilina. E é essa substância penicilina que foi a pioneira para aquele monte de antimicrobiano que eu mostrei para vocês lá no antibiograma. Ela foi a primeira a ser inventada e com isso veio, né, muito, muito mais. E até hoje nós ainda estudamos aí. Na verdade, hoje a gente está trabalhando mais com otimização de antimicrobiano do que inventando um novo, porque as bactérias estão criando um mecanismo muito mais rápido. Às vezes você está estudando um antimicrobiano e quando viu, pá, a bactéria já criou a resistência dela. E não tem muito o que fazer, porque elas estão muito mais na frente da gente. Mas só para concluir, era isso mesmo, gente, que eu queria falar para vocês com a frase dele, que uma mente pouco preparada não enxerga a oportunidade lhe estendendo a mão. Então, vocês se formaram, faz uma especialização. Quem tiver a oportunidade de fazer um curso, participar de eventos e congressos, você vai estar sempre aprendendo coisas novas. Estejam preparados para quando aparecer uma oportunidade, você conseguir pegar ela. Você fala: opa, peraí, ó, tem tal oportunidade. Então, eu estou preparado para isso. Então, eu vou lá e vou conseguir enxergar essa oportunidade. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a farmácia clínica. Espero que vocês gostem, tenham interesse também nessa área. Se você já tinha um interesse, às vezes até trabalha de auxiliar de farmácia, está inserido no hospital e quer partir para essa área, espero que tenha esclarecido algumas questões aí, que é um ramo que, como eu disse, vai continuar em alta e que a gente está aí sempre se atualizando e é bem, bem legal, gente. A farmácia clínica ela desperta uma humanidade no farmacêutico, a humanização ela desperta em você. É bem importante. Eu, né, recomendo para vocês, quem tiver a oportunidade de ir para a farmácia clínica
vai, porque é bem legal, bem bacana, e que se você se identificou com algum desses pontos que eu falei para vocês, né, todas essas características, ou algumas delas, pode ir, que é tiro e queda, vai dar tudo certo aí na carreira de vocês. Fechou, professora? Sim, ô Deixa eu. Felipe, coloca a tela inteira agora. Ai, peraí, que faltou só as referências. Eu coloquei Sim, bem. Ah, e aí, aqui, gente, só para concluir, sobre as referências bibliográficas que eu falei para vocês, da resolução do CRF, o artigo e também algumas informações básicas que vocês podem buscar no Sanar Med, que é um excelente site assim para graduação, que a gente consegue assim pesquisar coisas rápidas e de relevância também. É, era essa parte aí só das referências. Que era a professora para fazer? sim. Obrigada, Felipe, pela sua apresentação. Se você puder aí agora abrir a sua tela só para a gente conversar um pouquinho aqui, porque eu fiquei tão Sim, orgulhosa. peraí, professora, deixa eu só fechar. Oh, meu Deus. Acho que você tem que parar de compartilhar. Aí, aí. Isso, Isso, deu certo agora. eu. Felipe, fiquei tão orgulhosa de ouvir você falar, porque, assim, muita coisa que você falou na sua palestra, a gente conversou nas aulas. Você lembra, né? Sim, com certeza. Claro que você fala da farmácia clínica com mais propriedade do que eu, porque você atua na farmácia clínica. Eu atuava Uhum, na oncologia. Então, uhum. assim, são atribuições diferentes, né, do farmacêutico. Eu nunca cheguei a fazer farmácia clínica mesmo, e eu nem tenho título. Mas eu gostei muito do que você falou, né, da promoção do uso racional de medicamentos. É isso, né? É É isso. chave. É a chave. Nós temos a chave para promover economia dentro de um hospital. É muito importante aqueles dados. Eu estava prestando atenção no que você estava falando, que a economia é maior do que o salário do farmacêutico clínico, muito maior, não tem nem comparação. E Sim, eu achei bem legal que você falou também, né, da farmacoeconomia, tal, da literatura que você disse, né, não são vozes da minha cabeça, né? Eu tenho que tirar de algum lugar. E exatamente. a bula ajuda muito a gente no hospital. Sim, às vezes a gente menospreza, mas tem medicamento É, novo, às vezes que ou pacientes assim as que não é tão comum. compatibilidades e as Sim, incompatibilidades, né, exatamente. ajudam muito a gente. Eu tenho aquele guia de bolso, Trícel, você lembra? Eu não sei se eu cheguei a levar na sala para vocês, mas me ajudava muito, né, o Trícel. Sim, E nós eu temos via, livros na farmácia também, tem guia de bolso, tem tem, parte da né? farmácia clínica também. Bacana. E a tabela dos exames, né? Eu fiquei só olhando, né? O TP da varfarina, né? Caiu até na Aham. prova isso, né, Felipe? Caiu. Caiu na prova. Mas caiu E porque é importante, não é só para a farmácia importante, clínica, mas vamos sim, para o perguntar, às vezes o farmacêutico, paciente né? aparece no balcão da É isso que eu farmácia, falo. é O bem comum. paciente chega no balcão, às vezes, com um exame, a gente tem que saber ler aquele exame, tem que saber interpretar, senão você fala, ah, não sei, né? Não dá. Tem um artigo, eu até anotei aqui, na sequência da varfarina, você falou do diabetes, né? Tem Uhum. um artigo meu e da Tayana, é uma aluna minha, não me lembro agora, 2021 talvez, que é a incidência de cetoacidose diabética lá no memorial. Está Nossa, bem publicado, interessante, porque está é publicado. bem. Depois você me manda o link, professora, porque é bem interessante. É um caso muito É, comum, bem comum. e, isso, e muitos dos pacientes que deram entrada lá no hospital com cetoacidose nem sabiam que eram diabéticos. Esse é o dado que Exatamente. mais me chamou a atenção. E Uhum. pacientes jovens não sabiam, né? Sim, Foi bem legal. E aí você foi falar das minhas amigas bactérias, né? Lógico, 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 é lógico. essencial para a gente É otimizar o uso de essencial, né? antimicrobiano. É, essencial. E aí eu anotei aqui, né? Você falou da Kleb, né? Da Klebsiella pneumoniae, KPC e NDM. Ela é mais KPC do que NDM, mas ainda tem Sim. NDM.
Já E apareceu aí você também. falou até do ertapenem. O ertapenem é que, na verdade, a gente não usa ele como, né, terapêutico. Ele é o primeiro marcador que vai dar resistência. Então, Hum. nos laudos ele vai sair, mas como tratamento a gente não usa mesmo, não. E vocês usam lá, você falou da Escherichia coli e tal, para urina, você citou até dois aminoglicosídeos, a amicacina e genta. Vocês usam fosfomicina? Não, não, no Não. momento não. É que ela é boa porque ela fica ali na urina, mas ao mesmo tempo alguns trabalhos foram feitos com ela, estava Sim. demonstrando ser promissor, mas é um pouco É, complicado. até, professora, se você parar para pensar, por exemplo, num paciente sondado, né, não tem como fazer esse controle da Então, diurese. pois é, então aí fica um pouco complicado. E aí você finalizou com o Acinetobacter baumannii, né, que é resistente a tudo. Aham. E aí, qual a opção terapêutica? Poli B? O que vocês fazem? Meropenem e poli B? Então, meropenem e poli B é bem assim padrão também, né? Mas a médica infectologista, ela cuida bastante disso, na verdade, nessa parte. A gente acaba monitorando a saída, porque é um Uhum, tratamento que você começa, não dá para parar, porque se pular uhum, uma dose já é o suficiente para ela não ter mais efeito. Então a gente acaba é, focando mais na parte de gestão de estoque ali, para é. garantir um contato direto. Mas é uma associação bem comum. Eu não lembro. Ah, não, era para outra situação, a anfotericina B. Não A entrava aí anfotericina no B vai ser caso. para antifúngico, né? Isso. Mas quando o paciente tem Acinetobacter, Klebsiella, ele acaba tendo fungo. É, É porque é meio oportunista. fatal. Sim, é É, é oportunista, as meio cândidas fatal. no geral. É verdade. Ai, Felipe, mas fiquei muito, muito feliz com a sua apresentação. Nossa, um orgulho muito grande no meu Que bom, coração. professora. Eu também tenho orgulho em ter sido seu aluno. E a gente passou bons tempos juntos, porque foi muita Verdade. disciplina, muita carga horária. Foi muita carga horária, Felipe, mas a gente sempre tem carinho por vocês e eu sinto, tô com meu coração assim, fofinho de orgulho de você. Obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço pelo convite. E você falou da farmácia clínica na prática. Foi perfeito, assim, Isso, era do dia a isso mesmo dia que eu na vida real realística. na vida real realística, como a gente gostaria mesmo que as pessoas tivessem a ideia do que é ser um farmacêutico clínico, né? Porque às vezes fala-se tanto, mas às vezes as palestras não expressam realmente o que o farmacêutico clínico tem que fazer. E Uhum. para finalizar, Felipe, farmacêutico clínico tem que saber análises clínicas? Com certeza, né? Acho que o próprio nome ali já diz. Análises clínicas é de suma importância, É gente. Tanto que se verdade. vocês forem para uma residência, só vai ter análises clínicas numa residência em Exato. farmácia clínica. Análises clínicas, numa especialização também, vários tópicos de interpretação de exame, análises clínicas, tá em tudo, tem que Tá em saber. tudo. Tem que saber Isso e interpretar. Farmácia, farmacologia. né? É. E a parte principalmente dos antimicrobianos, né, Felipe? Você sentiu isso Sim, também, a que entra na necessidade de. micro, né? Microbiologia. Eu falo, quem é microbiologista tem que saber antimicrobianos. Não é microbiologista se não souber antimicrobiano. Não adianta ele É meio. saber das bactérias se ele não souber como Exato, combater elas. exato. Então é algo assim que a gente acaba ficando natural, mas no começo, assim, a gente se atrapalha um pouco. Nossa, é uma cefalosporina de primeira geração, segunda, terceira, é o quê? Depois você vai, né, É se na prática. familiarizando e na Uhum. prática fica super natural, né? Você fala, ah, não, tá, ok. E na rotina também é assim, Felipe, porque não é natural a bactéria ser resistente a uma cefalosporina de quarta e sensível a uma cefalosporina de segunda. Não, Pode ser um erro, né? Alguma coisa assim. Mas que bom, Felipe, muito obrigada e pela sua palestra e a gente se vê numa próxima oportunidade. com certeza, professora. Pode deixar. Tchau. Tchau, tchau.